A discussão mais importante que o Agente Secreto propõe, e que nenhuma outra obra sobre a ditadura expôs da mesma forma, é sobre o desmonte das políticas públicas de pesquisa e inovação em prol do capital privado e estrangeiro, que basicamente é um dos motivos de tudo o que aconteceu no Brasil durante o regime militar. Claro, eles queriam os nossos recursos naturais, né, explorar a Amazônia, mineração, tudo isso aconteceu também. Mas frear o desenvolvimento da industrialização dos países emergentes foi um passo muito importante para garantir a dependência estratégica de países como o Brasil. Para começar, a reorganização acadêmica promovida pelo regime militar priorizou áreas consideradas estratégicas para o projeto econômico, ao mesmo tempo em que interrompeu pesquisas que poderiam gerar um desenvolvimento industrial independente. Então, centros de pesquisa e universidades passaram a operar sob um controle político muito forte, e a continuidade de projetos científicos passou a depender dos interesses econômicos dominantes, o que fica bem nítido com a relação entre o Armando, que é o personagem do Wagner Moura, né, e o empresário Henrique Quirotti. Durante os anos do tal milagre econômico, esse movimento se tornou ainda mais nítido, porque mesmo que o discurso oficial do governo Geisel defendesse a industrialização, o modelo que foi adotado manteve o Brasil numa posição subordinada. Ou seja, era investido em setores específicos, enquanto o avanço tecnológico nacional em áreas capazes de gerar autonomia foi bastante limitado. A gente tem alguns exemplos de como isso aconteceu. Um dos mais emblemáticos foi o acordo MAC-USAID, que foi um conjunto de convênios ali firmado a partir de 1964 entre o Ministério da Educação e a United States Agency for International Development. Ok. Oficialmente, o objetivo era modernizar o ensino brasileiro, principalmente o ensino superior. Só que, na realidade, esses acordos acabaram deslocando o foco da produção de conhecimento para a formação de mão de obra especializada, que era fundamental para as demandas do mercado e da política de desenvolvimento dependente adotada pelo regime. E no campo industrial, a opção foi atrair multinacionais sem exigir transferência plena de tecnologia. E isso é um ponto muito importante, porque daí as coisas eram produzidas no Brasil, mas o conhecimento estratégico continuava lá fora, o que consolidou essa dependência estrutural. A título de curiosidade, quando os Estados Unidos resolveram levar a produção industrial para a China, os chineses disseram, ok, mas a gente quer acesso ao conhecimento também. E nisso, eles partiram da tecnologia fornecida pelas empresas norte-americanas para desenvolver uma tecnologia de ponta que fosse própria, que fosse nacional. Mas enfim, no Brasil, o regime militar era totalmente alinhado aos interesses estrangeiros, então mesmo nos grandes projetos, como no setor energético e tal, a tecnologia central era importada, enquanto a pesquisa nacional ficava naquelas adaptações periféricas, vamos dizer assim. E quando eu digo que esses acordos, que esse alinhamento político aos desejos estrangeiros tinham o objetivo de barrar o nosso desenvolvimento tecnológico, eu falo isso com base em casos bem documentados, tá? Um dos mais conhecidos foi o chamado Massacre de Manguinhos, que aconteceu em 1970, quando o regime militar caçou e aposentou compulsoriamente pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, que hoje é a Fiocruz. O Instituto perdeu 14% do quadro de pesquisadores. Entre eles estavam o Hermann Lenz, que foi uma referência internacional em entomologia, ou seja, o cara estudava insetos, agrotóxicos e tal, e o Heitor Musashi, que foi um bioquímico que era responsável por pesquisas de ponta em fisiologia e farmacologia. Os dois tiveram direitos políticos suspensos, foram impedidos de lecionar, de orientar os alunos, os laboratórios foram totalmente desmantelados, linhas inteiras de pesquisa simplesmente deixaram de existir da noite para o dia, porque eram conduzidas por pesquisadores considerados politicamente inconvenientes. Obviamente, essas demissões, essas perseguições, contribuíram diretamente para aprofundar a dependência brasileira em setores como o farmacêutico e o de agrotóxicos. No caso da indústria farmacêutica, a perda de quadros científicos e a fragilização de institutos públicos de pesquisa reduziram muito a capacidade nacional de desenvolver princípios ativos e fármacos inovadores. O Brasil manteve a produção, mas majoritariamente na etapa final da cadeia, né? O invase, distribuição, enfim. Enquanto a pesquisa de base e o domínio das patentes continuaram concentrados nas empresas estrangeiras. E aconteceu muito parecido no setor de agrotóxicos. O enfraquecimento da pesquisa pública abriu espaço para a adoção quase integral de pacotes importados, de grandes corporações internacionais, obviamente. Então, o modelo agrícola, que foi impulsionado pelo regime, diga-se de passagem, favoreceu a incorporação de insumos externos, ao invés de trabalhar com alternativas nacionais, uma dependência que a gente está tentando se livrar até hoje. No Agente Secreto, o conflito que atravessa o Armando foge um pouco daquela perseguição ideológica clássica, né, daqueles caras que lutaram contra o regime, que espalharam ideais
comunistas e socialistas e tal, ao estilo Que é Isso, Companheiro. O roteiro aqui, ao invés disso, mostra essa disputa pelo controle do conhecimento. O fato de ele ser um pesquisador que teve a linha de investigação encerrada por uma decisão empresarial reflete perfeitamente esse processo histórico em que a ciência e a inovação passaram a ser tratadas como obstáculos, porque elas ameaçavam a lógica da dependência internacional. O texto do filme mostra que o que incomodava era o que a pesquisa podia gerar, a autonomia, o domínio tecnológico. Por quê? O norte global quer o sul trabalhando em sistema de vassalagem. E essa lógica persiste até hoje. O que os caras querem fazer aqui não é salvar ninguém, não é promover democracia nenhuma. Eles querem os nossos recursos naturais, obviamente, mas eles querem manter as empresas deles na nossa folha de pagamento. Então o Armando é um trabalhador do conhecimento, ele é uma ameaça ao sistema de domínio de vassalagem internacional. Essa escolha narrativa aproxima o espectador de um tema que quase nunca é explorado nas obras sobre a ditadura, que é o impacto do autoritarismo sobre a produção científica e industrial, sobre aquilo que o país poderia ter sido.